Fala, meus queridos, professor Eduardo Toledo aqui e seja bem-vindo ao curso de Instalações Elétricas Prediais. Na aula de número 5, na sua segunda parte, vamos continuar falando sobre luminotécnico. Bem, na aula 5, na sua primeira parte, falamos um pouquinho sobre conceitos fundamentais, né? Vimos o que é luz, ondas eletromagnéticas, cor. Depois falamos de algumas grandezas relativas ao luminotécnico especificamente, né? Vimos fluxo luminoso, incidência luminosa, eficiência luminosa. Falamos de um aparelho para medir a iluminância, que é o luxímetro, né? E aí vamos retomar desse ponto. Vamos falar um pouquinho agora sobre temperatura de cor, né? A temperatura de cor é uma grandeza que expressa a aparência da cor de uma determinada luz, né? O símbolo dessa unidade de medida é um T maiúsculo, tá bom? E a unidade de medida é o Kelvin. E aí, pessoal, a gente vai ver que essa temperatura de cor, ela não está relacionado com o aspecto físico de calor do ambiente, calor entre aspas, né? E sim a aparência mesmo, né? Dessa cor, ao aspecto visual, né? Basicamente. Aqui nessa imagem, pessoal, nós temos alguns pendentes, né? Com lâmpadas com temperaturas diferentes. Aqui mais à esquerda, nós podemos iniciar aqui com a temperatura de 2700 Kelvin, chegando aqui mais próximo da direita, temperaturas de até 6500 Kelvin, né? Observamos que nessa região nós temos cores mais quentes, né? Cores mais quentes. E aí, pessoal, as principais literaturas, né? E alguns autores também costumam dizer que cores mais quentes trazem a sensação de aconchego, além de aconchego, trazem relaxamento, sensação de relaxamento. Deixa eu escrever certinho aqui. Além de trazer mais sofisticação. Né? Cores quentes. E aí, para as cores frias, até mudar a cor aqui. Os principais autores dizem que é mais recomendável em ambientes que exigem concentração, e ambientes de área da tecnologia, né, de muita tecnologia. Perceba que as cores quentes são mais para o tom do alaranjado, né? E as cores mais frias para o tom do azulado, né? E as cores neutras são mais para o branco mesmo, né? Mais utilizadas em ambientes onde eu preciso executar tarefas cotidianas, né? Vale lembrar, pessoal, que essa temperatura de cor também, ela, de modo geral, ela não influencia no consumo de energia, né? Eu tenho lâmpadas de mesma potência com temperaturas mais altas ou temperaturas mais baixas, ou seja, mais alaranjadas ou mais azuladas, ou então tom do branco. Beleza? Só reforçando que a gente está falando aqui do aspecto visual quando a gente fala de quente e fria, tá? E não em ambiente que tiver esse tipo de lâmpada, nesse ambiente eu vou perceber um aumento de temperatura e assim por diante.
Aqui tem outra imagem, né, pessoal, que mostra a temperatura de cor para alguns tipos de fontes, né? Aqui nós temos, ó, para indicar fluorescente, né? Luz do dia, lâmpada de tungstênio, flash, entre outras tantas coisas. Aqui eu tenho 3 imagens idênticas, né? Utilizando tiradas com temperatura de cor diferente, né? Aqui a primeira imagem à esquerda, a temperatura de 2700 Kelvin, aqui de 4000 Kelvin, aqui de 600 Kelvin, né? Se a gente observar, essa aqui é chamada de luz quente, né, pessoal? Podemos ver que mais para o tom do alaranjado é mais acentuado, né? E essa aqui da luz fria, a última da direita, mais para o tom do azulado, né? Se a gente observar até o fundo, né? Esse recorte aqui, ó, do fundo, e comparar esses 3 fundos, a gente consegue observar essa diferença aqui, né? E aí, pessoal, a norma que traz valores para iluminâncias médias para o ambiente, né? A NBR 5413 de 92, né? Estabelece os valores de iluminância médias mínimas em serviço para iluminações artificiais em interiores onde se realizam atividades de comércio, indústria, ensino, esportes, entre outras. Aqui está a capa da norma, né, pessoal? Uma norma de 92, né? Uma norma pequena, basicamente composta apenas por tabelas, né? A gente vai usar algumas dessas tabelas na metodologia de cálculo. Fontes de luz artificial são basicamente as lâmpadas, né? Sobre esse assunto, pessoal, eu vou só destacar as principais lâmpadas, né? Não vou me ater aos detalhes de ficar explicando o funcionamento de cada uma das lâmpadas, que eu acho que isso não é proveitoso para o curso, né? Mas se a gente estiver pensando aqui em lâmpadas, só para recordar quais são as principais, nós temos a incandescente, né? Temos a fluorescente, temos a lâmpada de LED, também as lâmpadas do tipo halógenas, temos a de vapor de sódio, vapor de mercúrio, né? Vou abreviar aqui, ok? Mais outras que eu não destaquei também. Temos outras também que eu não destaquei aqui. E aí, pessoal, se você quiser assistir um vídeo que trata um pouquinho das principais tipos de lâmpada e a aparência de cada uma dessas lâmpadas, né? Pode acessar esse QR Code aqui, tá? É um vídeo do canal chamado Manual do Mundo, um canal que traz coisas muito interessantes aí para o mundo da ciência. Ok? Bom, então, luminotécnico. E aí, pessoal, em alguns casos específicos eu preciso de um projeto de iluminação. Um projeto que é mais detalhado que o projeto elétrico, um projeto específico de iluminação, né? Então, para fazer o cálculo luminotécnico, precisamos avaliar a quantidade de luz, também o equilíbrio de iluminação, ofuscamento e a reprodução dessa cor. Para o cálculo luminotécnico, nós vamos tomar como base, pessoal, o método
dos lumens, que é o método fluxo luminoso, tá bom? O método baseado em fluxo luminoso. Baseado em fluxo luminoso. E aí, vamos ver então as particularidades do método dos lumens. Pessoal, esse método é um método mais empregado, né, para projeto e dimensionamento de sistemas de iluminação interna há muito tempo, né? Também é conhecido como método fluxo luminoso, mas isso eu já tinha destacado para vocês. E aí, pessoal, para esse método ele é mais indicado para iluminação geral distribuída. A gente vai ver mais adiante os tipos de iluminação. Entre esses tipos nós temos, até destacar aqui já, nós temos a geral distribuída, nós temos também a geral localizada, e ainda nós temos a geral distribuída complementada por uma iluminação de tarefa. Mais iluminação da tarefa, que é a iluminação pontuais. Destacar aqui. E aí, pessoal, vamos ver que o método dos lumens ele é muito indicado para esse tipo aqui de iluminação, ó. Geral distribuída, né? Ele é mais indicado para esse tipo de iluminação, ok? Bom, então para entender o método dos lumens a gente vai precisar compreender algumas partes que compõem o ambiente. Então, considerando que esse meu cubo aqui é o ambiente, né? E essa parte aqui, pessoal, que indica essa parte de cá, nós chamamos de teto, né? Ok? Esse outro plano aqui em verde, né, é chamado de plano das luminárias. Plano das luminárias. Chamado de plano das luminárias, que é o plano onde as luminárias vão ser afixadas, né? Na parte lateral nós temos as paredes. Aqui, pessoal, é um plano onde as tarefas são realizadas, né? Onde você coloca o caderno para estudar, onde você coloca o prato de comida para comer, coloca os documentos para serem analisados. Esse plano nós chamamos de plano de trabalho. E aí, pessoal, a última parte aqui nós temos o piso, né? Ok? É importante conhecer, pessoal, todos esses detalhes, porque todos esses componentes do ambiente serão importantes para a determinação, né, das características do ambiente e influenciarão no cálculo luminotécnico. Tipos de iluminação, né, pessoal? Nós temos basicamente 3 tipos, como já destaquei para vocês. A iluminação geral distribuída. Pode observar, pessoal, aqui, ó, que a iluminação ela é feita apenas no teto, né? Ok? No teto ou no plano da luminária, né? A iluminação está toda concentrada nesse trecho aqui, ó. Essa aqui é a geral distribuída. Já aqui, pessoal, eu tenho iluminação geral localizada, né? Onde eu tenho a utilização
de pendentes. E aí, aqui, esse plano aqui é o plano das luminárias, né, pessoal? Plano das luminárias, eu posiciono ela onde eu quero efetivamente iluminar, ok? E para esse último caso aqui, a última imagem da direita, eu tenho a geral distribuída, ou seja, iluminação ali no teto, né? Que ilumina todo o ambiente, né? Mais uma localizada aqui, pessoal, no local onde eu vou realizar a tarefa, né? Ok? Geral distribuída por iluminação da tarefa, né? Essa tarefa conta com a iluminação, com esse tipo de iluminação aqui, ó. E aí a iluminação geral distribuída, ela proporciona uma iluminação uniforme, né? Via de regra, toda a área iluminada, né? E o método Lumos ele é bastante indicado para esse tipo de iluminação, que é a iluminação geral distribuída. Então, pessoal, vamos agora para o roteiro, né, de cálculo do método dos lumens, ok? Então, dividir aqui em passos, né? Em cada um desses passos eu vou apresentar as tabelas que serão utilizadas, bem como dentro de cada um dos passos o que precisa ser feito. Tranquilo? Então a primeira coisa, pessoal, é determinar a iluminância adequada, né? É o cálculo da iluminância adequada. Para isso, nós vamos usar a tabela de número 2. A tabela de número 2 está no próximo slide aí, ó. Para determinar essa iluminância adequada, eu vou precisar analisar as características, né? As características, mas quais características? Como idade, velocidade e precisão, refletância do fundo da tarefa. Então, eu vou precisar avaliar a idade das pessoas que vão frequentar aquele ambiente, velocidade e precisão da tarefa que será executada e a refletância do fundo da tarefa. E determinar também um peso para cada uma dessas características, ok? Depois que eu tiver um peso para cada uma dessas características, eu vou fazer a soma desses pesos, né? E aí, com base na soma dos pesos, eu vou identificar se a iluminância que eu vou precisar para aquele ambiente, baseado nas características, vai ser uma iluminância mínima, uma iluminância média e uma iluminância máxima. Ó, se eu fizer essa soma e essa soma ficar entre, até destacar aqui, ficar entre menos 2 e menos 3, né? Nós vamos precisar de uma iluminância mínima, que é inferior, é o menor valor. Se esse valor ficar entre mais 2 e mais 3, aí nós vamos precisar de iluminância máxima, iluminância superior. No entanto, se esse valor ficar diferente de menos 2 ou menos 3 e diferente de mais 2 ou mais 3, né, ou seja, 1 ou 0, né, vou utilizar uma iluminância média, né, só para revisar como é que ficou então aí. Ficou assim, ó. Iluminância, chamar de máxima, né? Se a soma dos pesos, colocar uma setinha aqui. Se a soma dos pesos for ou mais 2 ou mais 3. Iluminância mínima. Se a soma dos pesos for menos 2 ou menos 3. E também tem a iluminância média se a soma dos pesos forem diferente desses valores aqui. Então sobra para a gente 1 ou
0, né? Beleza? Então vamos ver essa tabela aí, ó. Tabela de número 2. Fatores determinantes da iluminância adequada. Então, ó, se eventualmente para uma situação a idade das pessoas que forem frequentar o ambiente for inferior a 40 anos, você vai atribuir para essa característica idade menos 1. Se a velocidade e precisão da tarefa a ser executada no ambiente for importante, você vai atribuir 0. Se for sem importância, atribuo menos 1. Se for crítica, eu vou atribuir mais 1. Refletância do fundo superior a 70%, 30% a 70%, eu atribuo 0. Inferior a 30%, eu atribuo mais 1. Ok? Então tem que anotar cada uma dessas características e verificar as condições próprias do projeto ou do exercício, né? Para identificar cada um deles. Com base nisso, pessoal, vamos fazer apenas aqui um exercício para a gente obter valores, né? Então imagine que eu esteja realizando um projeto, né? E aí, deixa eu escrever aqui a idade, velocidade, velocidade e precisão, e último, refletância. E aí tem as seguintes características, né? Primeiro, as pessoas que vão frequentar esse ambiente possuem idade inferior a 40 anos. Então, ó, eu vou olhar para o fator idade, como é inferior a 40 anos, vou até apagar aqui para não haver confusão. Como a idade é inferior a 40 anos, vou atribuir menos 1. Menos 1. A velocidade e precisão da tarefa para esse ambiente, a velocidade e a precisão da tarefa não tem nenhuma importância, né? Então, eu vou continuar sem importância. Atribuo também menos 1. E aí, pessoal, a refletância do fundo dessa tarefa é entre 30% e 70%, né? Ambientes de cor clara. Então, vou atribuir 0 para esse fator. E aí eu faço a somatória dos pesos, né? Ficar com menos 1 mais 0, isso aí dá menos 2. Menos 2, pessoal, nós temos a iluminância mínima, né? Iluminância mínima. E aí, considerando o ambiente, eu ia escolher aí essa iluminância mínima, olhando em qual tabela? Aí sim, eu já ia olhar na tabela de número 3, que está no próximo slide. Isso aqui, pessoal, ó, tabela 2. Tá bom? Vou até destacar aqui. E aí, eu tenho a tabela de número 3 aqui, né? Essa tabela de número 3, pessoal, não está completa, é apenas um recorte da tabela, né? Aqui só tem o ambiente escolas, né? Se o ambiente fosse, por exemplo, laboratórios, imagine que para o nosso projeto, a gente está falando de laboratório, né? E aí, como nós obtemos o valor mínimo, eu escolheria quanto? 150, porque aqui é o mínimo, né? Aqui é o máximo e o do meio é o médio. Se o ambiente fosse, por exemplo, um auditório, né? E aí desse mínima, e eu escolheria também 150. Ok? Aqui tem uma continuação, né? Mais um recorte dessa tabela de número 3,
para outros ambientes como sala de estar, né, cozinhas, ok? Banheiros, entre outros ambientes aí. E aí eu sempre disponibilizo essa tabela como material de apoio. Vamos fazer um exemplo? Nesse exemplo diz o seguinte, ó. Realizar o dimensionamento da iluminância de uma sala de aula. Então o ambiente é sala de aula. Isso aqui é o ambiente, é sala de aula, com as seguintes características e especificações. Iluminação voltada para o público com faixa de idade, na maioria inferior a 40 anos. Velocidade e precisão da tarefa não são importantes. Refletância do teto entre 30% e 70%, né? Refletância do teto entre 30% e 70%. Com base nisso, eu vou determinar a iluminância deste ambiente. Então, pessoal, as informações principais estão descritas aí no exercício, né? Em alguns momentos vou precisar mudar a tela para a gente acessar a tabela e eu evitar de ficar voltando os slides, tá bom? Então, o que eu vou fazer é determinar a iluminância adequada. Então, primeira coisa aqui, pessoal, é a soma dos pesos. E aí a gente vai precisar lembrar, pessoal, daqueles critérios que precisam ser avaliados, né? Na verdade, a gente não precisa lembrar, não. Eu posso apenas consultar a tabelinha, né? Então, olha, tabela de número 2, pessoal, nos mostra que os critérios são idade, né? Velocidade e precisão e refletância do fundo da tarefa, ok? Então, só vou anotar esses valores aqui, olha. Então, idade, velocidade e precisão, né? E o último, refletância. E aí, aqui nós temos os pesos, né? Bom, então para nossa tabelinha aqui, a idade, na maioria inferior a 40 anos. Então vamos olhar lá. Inferior a 40 anos para gente, pessoal, ó, o valor que eu vou atribuir é menos 1, né? Então, menos 1. Velocidade e precisão. Velocidade e precisão não são importantes. Então, não são importantes. Importante, crítica sem importância. Então, continua sendo menos 1, né? Menos 1. E aí, refletância, pessoal, ele diz que a refletância está entre 30% a 70%. Então, entre 30% e 70% é 0 aqui, ó. Entre 30% e 70%, né? Então, o somatório dos pesos aqui ficou igual a menos 2, né? Menos 2, nós sabemos que é uma refletância, ou melhor, que é uma iluminância mínima, né? Ok,
Agora, o próximo passo, pessoal, é sim determinar a iluminância, né? E aí, para determinar a iluminância, pessoal, preciso primeiro saber qual ambiente que é. O ambiente é sala de aula, né? E também eu preciso saber se a iluminância que eu vou requerer é a mínima, média ou máxima, né? A gente viu que a iluminância é a letra E, né? Então, eu vou olhar lá na tabela de número 3. Ó. Aqui, escolas, né? Salas de aula, achamos aqui, né? Então, ó, nesse item aqui, escolas. Deixa eu até mudar a cor. Aqui, sala de aula. E aí, aqui é a mínima, né? A primeira, então é 200. É esse valor aqui que eu estava procurando, né? Então, aqui, pessoal, a iluminância é 200 LX, que é lux. Determinei a iluminância adequada para esse ambiente com essas características. Tranquilo? Continuando o roteiro aí, vamos para o passo número 2. Então, no passo número 2, eu já tenho que escolher a luminária, né? E aí, pessoal, a escolha da luminária deve ser feita consultando o catálogo de fabricantes, né? Vou mudar para a cor vermelha aqui. Consultando o catálogo de fabricantes. Ela pode ser escolhida em função de diversos fatores, né? Distribuição adequada de luz, rendimento, estética, aparência, facilidade de manutenção, né? Depende basicamente do projetista e do usuário, do cliente, né? Contrata os seus serviços. A tendência é que a gente busque luminárias que tenham uma boa eficiência luminosa, né? E que seja de fácil manutenção também, tá? E aí, nós temos aqui, no próximo slide, exemplo de luminária do catálogo da Itaim, né? Só fiz um recorte desse catálogo, né? Então, você pode escolher da Itaim, da Toshiba, da Philips, né? Da Osram e entre outros tantos fabricantes de lâmpadas e luminárias aí, tá ok? Aqui tem as características da lâmpada, né, pessoal? Essa lâmpada, ou da luminária, né? Essa luminária aqui é a luminária do tipo de embutir no forro, né? Pode perceber que a caixa dela fica toda no interior, né? Do forro, ok? Uma luminária de embutir. Aqui tem as potências das lâmpadas que podem ser conectadas a essa luminária, né? Tem a temperatura de cor, entre outras tantas coisas relevantes aí, tá? É o passo de número 2, escolha da luminária. E aí, para o passo 3, pessoal, eu vou calcular o que nós chamamos de índice do local, né? Esse índice do local, pessoal, ele está vinculado às dimensões do ambiente que eu estou fazendo o cálculo luminotécnico. Além das dimensões, pessoal, está vinculado também ao tipo de iluminação, né? Essa equação que eu vou apresentar aqui é uma equação para iluminação direta, ok? Então, ó, o K aqui é o índice do local. Vou abrir aqui, que tem toda a explicação, né? Então, o K é o índice do local, né? É um valor adimensional. Vou até puxar uma setinha aqui e escrever. Índice do local, ele é adimensional, né? O C, pessoal, é o comprimento do recinto, dado em metros. O L é a largura, dada em metros. E H, pessoal, é o que nós chamamos de altura útil, tá bom? É a distância do plano de trabalho ao plano onde as luminárias estão. A altura útil. Isso aqui é para iluminação direta. E se eu tivesse uma iluminação indireta? Para iluminação indireta,
a equação é o seguinte, o K, né, é igual a 3 vezes largura vezes o comprimento, dividido por 2 vezes H', a gente já vai ver o que é esse H' aí, comprimento mais largura. Valor de K, né? E aí, então só para a gente fazer um cálculo assim com números, para vocês verem, se eu tiver um ambiente, por exemplo, né, cujo comprimento desse ambiente é 3 metros e a largura desse ambiente é 6 metros, né, ele tiver um pé direito de 3 metros de altura e a altura do plano de trabalho for 0,75, como ficaria o K, esse fator K, né? Então, o K seria o comprimento vezes a largura dividido pela altura, comprimento mais largura. Substituindo os valores aí, seria 3 vezes 6 dividido por H. H, pessoal, é a altura útil, é a diferença desses valores aqui, olha, dá 2,25 metros, né? E aí ficaria 2,25 vezes 3 mais 6. Depois de exaustivos cálculos, chegamos a um valor de 0,64. Então o K seria 0,64 para essas características aí. Só guarde esse valor que a gente vai, à medida que a gente vai fazendo o passo a passo, nós vamos fazendo exemplo com números também. Próximo item a ser determinado, pessoal. Antes de falar sobre o próximo item, mostrar para vocês aqueles valores que aquelas alturas que nós falamos. Então, aqui, pessoal, nós temos um HS, né? Isso aqui é a altura da luminária, tá bom? Luminária. A distância entre esse tracejado aqui, vou até colocar de outra cor. Esse aqui é o plano da luminária, né? Aqui já está o plano de trabalho. E aí, a distância do plano da luminária a esse plano de trabalho nós chamamos de H, ok? Esse H aqui, pessoal, nada mais é do que o que nós chamamos de altura útil, né? Nós temos aqui embaixo também um H e um T. Isso aqui é a altura de trabalho, né? Esse outro aqui, pessoal, do plano de trabalho até o teto, nós chamamos de H', né? Esse H' aqui nada mais é do que a altura entre o teto e também o plano de trabalho, né? Não tem um nome específico não, só a altura entre o teto e o plano de trabalho, ok? Até apagar esse item aqui. E já esse trecho todo aqui, pessoal, do teto até o piso, né? Isso aqui a gente chama de, né, pé direito, né? É o pé direito, ok? E aí, quarto passo, pessoal, nós vamos determinar o que nós chamamos de coeficiente de utilização, né? Representa a relação entre o fluxo luminoso útil, né, e o fluxo emitido pela luminária, ok? Essa tabela também, de modo geral, é fornecida pelos principais fabricantes, né? Depende da luminária também, tá?
E ela está vinculada, pessoal, a um item que nós determinamos anteriormente, que é o fator K, né? Então, eu vou utilizar o fator K, que é o índice do local, que a gente viu há 2 slides atrás, para determinar o fator U, né? Que é o coeficiente de utilização. E para isso eu vou utilizar a tabela de número 4. Até destacar isso aqui. Tabela de número 4. Que tem a tabela de número 4, pessoal, também retirei da Itaim, tá bom? Para acessar essa tabela, eu vou precisar saber de algumas coisas. Primeiro, eu preciso saber do valor de K que nós encontramos, né, que você já fez o cálculo. Para a situação que nós estamos exemplificando aqui, nós colocamos um K igual a 0,64, né? Beleza, só anotar aqui para a gente usar já já. Bom, e aí, pessoal, vamos considerar que para essa situação o teto, a refletância 70%, tá bom? A parede 30% e o piso 10%, tá? E aí, ó, funciona o seguinte, considerando as características do ambiente, eu vou descer aqui, olha. Então, eu vou olhar para essa coluna aqui. Essa coluna aqui, ó. Beleza. E aí, considerando o fator K, que foi 0,66, ou melhor, 0,64, eu vou determinar, então, o fator U no encontro dessa coluna com a linha. Então, aqui é 0,660, então, meu valor é um pouquinho maior, né? E o próximo é 0,80. Poderia aqui, pessoal, fazer o processo que a gente chama de interpolação, tá bom? Não costumo fazer interpolação justamente para usar um valor um pouquinho a favor da segurança, tá bom? Então, ó, próximo que eu vou usar é 0,80. Se você quiser um valor mais preciso e muito compatível justamente com as características, você faz essa interpolação aí. E aí eu obtive o valor de... Opa! Então, pessoal, U é 34. Esse valor aqui, pessoal, ainda vou precisar multiplicar por 0,01. Então, é vezes 0,01. Na prática, U vai ser igual a 0,34. Ok? U vai ser igual a 0,34. Tudo bem? Então, ó, preciso do K, ok? Com o valor de K e com as características do ambiente, né, refletância especialmente, de teto, parede e piso, eu acho justamente o fator U. Bom, só anotar aqui, então, o teto que nós usamos foi refletância de 70%, parede usamos 30% e o piso 10%, ok? E aí, continuando, pessoal, eu vou obter agora um outro fator, chamado de fator de manutenção ou depreciação, ou coeficiente de manutenção e de depreciação, né? Esse fator, pessoal, está vinculado e está relacionado com a luminária. Porque com o passar do tempo, essa luminária ela vai acumulando poeira, né? Sujeira. Isso acaba influenciando diretamente no fluxo luminoso emitido. Então, eu vou ter uma redução no fluxo luminoso emitido. Por isso, eu preciso de fazer uma manutenção periódica nessa luminária, justamente para permitir que aquela luminária, em conjunto com a lâmpada, continue funcionando e emitindo um fluxo luminoso indicado no projeto no início, né? Esse coeficiente, pessoal, a gente pode obter também por meio de alguns fabricantes, né? No próximo slide eu coloquei um gráfico retirado de um material, né? Onde é possível obter esse fator de depreciação, que é o fator D, né? Utilizando o gráfico. E depois, no outro slide, eu coloquei uma tabela que também pode ser utilizada para obter, tá bom?
Então, olha, aqui eu tenho o gráfico, pessoal, para obter o fator de depreciação, né? Então, ok. E aí, pessoal, nós precisamos considerar algumas características para conseguir obter esse fator. Primeira característica é a partir de qual mês eu vou realizar a manutenção, ou seja, quantos meses eu vou gastar para realizar essa manutenção periódica? 6 meses, 10 meses, 12 meses, né? E aí o ambiente para o qual estou fazendo o cálculo Minotec é um ambiente limpo, é um ambiente do tipo médio, é um ambiente do tipo sujo, né? De modo geral, para projeto, costumo utilizar, pessoal, esse fator aqui, olha, que é 12 meses, né? Então, tempo é um critério de projeto, 12 meses, ok? E aí, ambientes tipo médio, tá bom? Se você sabe que a manutenção será realizada antes, né, ou depois, e o ambiente é sujo, limpo, aí você pode adequar esse gráfico ao projeto que está sendo realizado, né? Considerando essas características que eu destaquei aqui para vocês, olha, o ambiente médio e também o tempo de 12 meses, então eu vou subir uma linha aqui, olha, até chegar na curva de ambientes médios. Beleza, cheguei aqui nessa curva. E agora eu vou traçar uma linha horizontal para chegar no eixo Y, né? Eu obtenho um valor aqui, pessoal. Esse valor aqui, como é gráfico, né, aproximado, é em torno de 75%. Então, o fator D, pessoal, seria de 0,75, utilizando esse gráfico aqui, tá bom? Bom, agora se for utilizado essa tabelinha, pessoal, essa tabelinha, os principais softwares para realização de projeto elétrico possuem essa tabelinha que relaciona o ambiente, né? O ambiente aqui, o tipo de ambiente e o período para realizar a manutenção, dado em horas, tá bom? Vale lembrar, pessoal, que aqui 2.500 horas corresponde aproximadamente a 4 meses, tá bom? 5.000 horas corresponde aproximadamente a 7 meses. Estou arredondando, tá? E esse aqui corresponde a 11 meses. Ok? Então, você vai fazer a escolha se o ambiente é limpo, normal, sujo, né? Se o período para manutenção será próximo a 4 meses, próximo a 7 meses e próximo a 12 meses. Ok? Considerando as mesmas características do que nós vimos no gráfico anterior, então eu vou considerar aproximadamente 11 meses, né? Em ambiente normal, ficaríamos com um fator de 0,80, tá bom? Esse aqui seria o meu D. Ok? Beleza? Pode escolher um dos dois para usar. E aí, depois que nós escolhemos o fator de depreciação deste ambiente, preciso então determinar o fluxo luminoso total, né? E aí, pessoal, para calcular o fluxo luminoso total, eu utilizo a seguinte equação, né? Nessa equação, nós temos alguns termos. Olha, esse aqui é a iluminância, né? Nós obtemos essa iluminância, pessoal, a partir do primeiro passo, ok? Né? Na tabela, primeiro a tabela de número 1 e depois a tabela de número 3, né? Primeiro passo.
A área do ambiente, pessoal, você obtém a partir do projeto de arquitetura, né? Arquitetura. O U, pessoal, que é o fator de utilização. O fator de utilização, nós vimos que para obter ele, eu preciso fazer o cálculo do índice do local, né? Tá lá no passo 3. E aí o fator de utilização, nós determinamos lá no quarto passo. Então ele é o quarto passo. Beleza? O D, pessoal, que é o fator de depreciação, nós vimos que para determinar o fator D eu tenho que fazer algumas escolhas, né? Vimos duas maneiras, ou com gráfico ou com a tabela, né? Esse fator D, que é o fator de depreciação, já é o quinto passo. E aí, com base em todas essas informações, eu tenho o fluxo total, pessoal. Fluxo total em lumens, né? A partir desse fluxo total, eu posso então obter a quantidade de luminárias que eu vou precisar para atender esse fluxo total. Beleza? Aí eu já vou para o último passo, que é o passo de número 7, onde eu vou calcular o número de luminárias, né? E aí, pessoal, o cálculo do número de luminárias obedece basicamente essa equação aqui, olha. O fluxo total é o sexto passo. Tranquilo? E o fluxo da luminária eu obtive, pessoal, lá no segundo passo. Você lembra que o segundo passo é a escolha da luminária, né? Esse fluxo aqui depende da luminária. Ok? Depende exclusivamente da luminária, né? Fluxo de cada luminária. E aí, esse valor aqui, pessoal, esse valor tem que ser um número inteiro, né? Se ele não for inteiro, você tem que arredondar. Tem que ser um número inteiro. Porque não existe 3,2 luminárias, né? De 4 luminárias. E também geralmente é aconselhável que esse número seja par, justamente pela facilidade em distribuir essas luminárias, né? Falando em distribuição de luminárias, vamos ver as principais observações para a distribuição da luminária, né? Depois que eu já fiz o cálculo e sei a quantidade de luminárias, sétimo passo, né? Eu posso então distribuir as luminárias em planta, né? E aí eu preciso observar algumas coisas para fazer essa distribuição. Ó, é importante que essa distribuição seja uniforme, né, e contemple todo o ambiente, uma vez que a gente está fazendo uma iluminação geral distribuída, né? Só para lembrar, a gente está tratando de iluminação distribuída. Os valores, vou até destacar isso aqui. Os valores A e B, né? Lembrando que A tem que ser maior do que B. Já já vou mostrar a imagem e vai entender justamente o que é esse A e o que é esse B aqui. Desde que respeitem a curva luminosa de cada luminária, né? Recomenda-se que a distância A e B entre as luminárias seja justamente o dobro da distância entre as luminárias e as paredes. Também vou mostrar isso no desenho. E se eu não tiver a quantidade de luminárias obtida no cálculo necessária para atender uma distribuição e distribuir a iluminação de forma uniforme, né, é aconselhável que eu acrescente luminárias. Não tem problema, né? A favor da segurança. Aqui tem uma imagem que mostra essa distribuição das luminárias. Então vamos entender cada um dos itens aqui. Olha, aqui eu tenho o comprimento do ambiente.
de cá eu já tenho a largura do ambiente, né? Aqui, pessoal, eu tenho a luminária, né? Como são mais de um, eu tenho as luminárias. Esse aqui é o fator A, pessoal. Tá vendo? Essa distância aqui, olha, entre o eixo das luminárias na horizontal é o fator A, tá bom? Perceba que elas são espaçadas por esse fator A. A distância entre SA, SA, SA e SA. E a distância entre a luminária e a parede é A sobre 2. Ok? Assim como manda aquelas recomendações. A distância, pessoal, entre o eixo de uma luminária... Vou até fazer de outra cor agora. A distância entre o eixo de uma luminária na vertical e outra luminária, esse valor aqui a gente chama de B, né? Ok? E a distância desse eixo até a extremidade da parede, nós chamamos de B sobre 2. Perceba que eu tenho uma distribuição uniforme, respeitando aqueles critérios que foram estabelecidos no slide anterior, né? Distância aqui A sobre 2, distância aqui B sobre 2. Vou destacar aqui. Então, nós vamos encerrar a aula de número 5 por aqui, né? Onde abordamos luminotécnico, né? E aí falamos os conceitos e alguns fundamentos referentes ao projeto luminotécnico. Vimos, citei apenas nominalmente os tipos de lâmpada, né? E destacamos toda a metodologia de cálculo utilizando o método dos lumes ou método fluxo luminoso. Vou ficando por aqui, um grande abraço.